quinta chave. Essa daí eu sei que ela corta de uma maneira muito difícil para várias pessoas. Eu não queria de jeito nenhum essa chave, mas eu escolhi, que é perdoar. Perdão, ele nunca foi fácil. E à medida que eu ia me fortalecendo, a raiva também ia crescendo dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu estava com uma força interior sendo restaurada, crescia uma ira implacável. Realmente, nós somos humanos, a gente tem que aceitar as nossas fraquezas. E eu estava fraca nesse sentido, eu realmente não conseguia perdoar as pessoas. Diante de tudo que aconteceu comigo, eu busquei o silêncio, não me justificar, eu busquei melhorar minha autoestima, mudar os meus ambientes, mas o perdão era algo que não tinha sido aplicado, não tinha sido liberado de mim. Só de falar da história, só de lembrar das pessoas, eu já sentia aquela fisgada assim, que parece que você sente no estômago. Era exatamente isso que eu sentia. Já tem uma frase muito conhecida que diz que guardar rancor é a mesma coisa que tomar um pouco de veneno todos os dias. Eu gosto muito também do Código de Hammurabi, um código muito antigo que foi criado para poder ditar leis, normas na Idade Antiga. Era o famoso olho por olho, dente por dente. Então, se você roubava algo de uma pessoa, sua mão era cortada. Se você matasse uma outra pessoa, você fosse um médico, seu filho seria, consequentemente, também assassinado. Eram coisas, assim, bem pesadas. E tinha um em especial que eu nunca mais, assim, esqueci. Eu estudei isso na faculdade, no seminário, e já se passaram anos, pode dizer décadas, e eu não consigo esquecer isso de tão forte que foi ter escutado essa história. No Código de Hammurabi, tinha lá que se uma pessoa matasse a outra de forma covarde, cruel, matasse um inocente, aquele corpo morto, ele seria amarrado ao corpo de quem cometeu o assassinato. Imagina, eu sou muito visual, então eu já fico imaginando um monte de corda, um monte de coisa, e a pessoa, ela era presa àquilo ao ponto de não conseguir mais andar, porque era um peso morto, então a pessoa ficava paralisada. E à medida que aquele corpo ia entrando em estado de putrificação, aquelas bactérias, aquele mau cheiro começava a penetrar o corpo daquela pessoa viva que tinha cometido o assassinato. Era uma coisa assim deplorável. Peritos, todas as pessoas relatam que quando o corpo humano está em estado de decomposição, é um cheiro horroroso. Era esse cheiro que ficava exalando em volta da pessoa viva. A pessoa não conseguia mais ter contato com ninguém. A pessoa foi apodrecendo por osmose através daquele outro corpo. Você sabe o que é isso? É a falta de perdão. É um exemplo, assim, muito claro do que é a falta de perdão. Além da gente carregar esse peso morto, esse sentimento, ele vai tomando conta do nosso fígado, do nosso baço, do nosso coração, traz uma paralisia física, emocional e espiritual. Às vezes você tá aí segurando essa pessoa que te fez mal, essa pessoa nem lembra, essa pessoa tá seguindo a vida dela, e você tá com esse peso, com essa doença na alma que gera doenças físicas e uma privação de um processo espiritual. Então, eu realmente não queria perdoar. Se eu fosse olhar as minhas lembranças, se eu fosse olhar a minha mente, meu coração, os meus sentimentos, eu realmente não iria conseguir. Mas aí o que eu tive que ter? Eu tive que realmente tomar uma decisão. Por isso que essa chave é o perdão. Eu não queria, mas eu escolhi perdoar. E dentro dessas vantagens do perdão, eu quero citar para vocês o que eu passei a sentir. Eu passei a sentir que eu estava curada emocionalmente. Não concordo com o que você fez comigo, mas eu te libero. Eu quero o quê? Paz. Eu quero sentir alegria. Eu quero continuar. Eu não quero esse corpo morto em mim. Eu comecei a sentir o consolo de Deus.
a justiça dele se manifestando. Olha, eu sei, filha, que você tá aí com esse rancor, mas eu vou te dar paz, eu vou consolar o seu coração, eu vou ser seu amigo, eu vou ser seu pai. E realmente é a paz que excede todo entendimento. Então eu quis receber esses benefícios através de uma escolha. Agora a gente tem também as consequências de não perdoar. Muitas pessoas criam também em suas mentes essas barreiras. Às vezes você tem barreira com outra pessoa e isso resulta em verdadeiras muralhas mentais e elas precisam ser derrubadas, porque senão você não vai conseguir avançar, você fica ali travado, você quer ir para o outro lado, você quer viver algo novo, mas tem ali aquela barreira muito grande. E se você ficar nesse estado como eu estava, não vai ter avanço. Não vai ter realmente um crescimento. Seu coração fica trancado, suas emoções é como um castelo que não tem portas ou as portas estão trancadas. Somente o perdão pode fazer com que essas portas se abram, com que essas muralhas caiam. Então o perdão, ele gera benefícios de forma que realmente as fortalezas na mente, elas caiam por terra. A paz, a reconciliação, a equilíbrio emocional. Então, realmente, essa experiência do Talmud, ela é verdadeira. Quem perdoa, Deus desfaz decretos. Então, você está perdoando, você está liberando pessoas, mas você também está sendo liberado. Depois você estuda esse código de Hammurabi, abre lá, eu tenho certeza que tem na internet, você pode pegar também em materiais antigos, e foi algo que aconteceu na Mesopotâmia. Então, tem até a época, já vou te dar aí já essa dica do Império Babilônio, entre 1792 e 1750 antes de Cristo. Então, pega isso aí para você depois poder estudar esse olho por olho, dente por dente. Hoje não existe isso mais, hoje a gente tem as nossas leis civis, penais, que são adequadas aqui para a nossa realidade, mas o importante é você entender com essa história, com esse exemplo, de que a falta de perdão está gerando uma paralisia na sua vida. E foi realmente o que estava acontecendo comigo. São dores, são sentimentos que eu não quero realmente falar que eles são fáceis. Às vezes a briga que você tem aí, a falta de perdão está durando décadas, anos. Talvez é algo na família, talvez seja algo com alguém que você se relacionou. Pessoas machucam a gente, como a gente também machuca pessoas. Não tem fórmula. Nada que eu vá dizer aqui vai amenizar a sua dor e eu não quero isso. Realmente tem que ser uma escolha. Realmente a gente virar e falar assim, olha, eu perdoo, eu libero. Você não precisa falar com a pessoa. Se você for falar, é até melhor. Mas só de você falar com Deus, só de você falar para o universo, olha, eu perdoo, eu te libero. Tudo aquilo que me feriu, que te feriu, que seja liberado, que você possa seguir, que eu também possa seguir com tranquilidade, que eu possa ser livre, que eu possa desfrutar do amor de Deus, de tudo que Ele tem para mim. Eu já estou falando aqui, ó, olhando para o céu, porque realmente isso é libertador. Se você for olhar o seu coração, os seus sentimentos, nós não vamos conseguir. Você não vai conseguir. Eu estou afirmando aqui, porque eu já passei por isso e eu sei que dói. Mas olha, quando a gente toma essa decisão, não fica esperando um milagre, não fica esperando tomar uma porção, é uma escolha, é uma decisão. Aí você vai ver como que a sua vida vai fluir, você vai ver como seus sonhos, e Deus vai colocar pessoas na sua vida que, mais do que sofrimento, mais do que tristeza, traição, vão te trazer alegria, vão mostrar fidelidade, lealdade para com você. Então libera aquilo que passou para vir um novo, para que você possa desfrutar dessa libertação
que é perdoar. Libertação em todos os aspectos.